Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 24 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Discurso de Putin à nação é interrompido por ataque de negação de serviço distribuído. Estresse fará metade dos líderes de cibersegurança mudar de emprego até 2025. E tempo gasto para implantar ransomware cai de 60 para 4 dias. E antes de falar dessa primeira matéria, você já se perguntou como anda a sua estratégia de contenção para ataques de negação de serviço distribuído? Você tem uma estratégia clara, você tem ferramentas que podem, de certa forma, ou bloquear ou minimizar ataques direcionados? Pois olhem essa matéria. Discurso de Putin à nação é interrompido por ataque de negação de serviço distribuído. Um suposto ataque de DDoS derrubou vários sites que transmitiam o discurso do presidente Vladimir Putin sobre o estado da nação e a campanha militar na Ucrânia, no dia 21, em que também anunciou a suspensão da participação da Rússia no Tratado de Desarmamento Nuclear New START, de acordo com relatórios. A Reuters disse que jornalistas baseados em vários locais não conseguiram acessar o site da VGTRK, ou a plataforma de transmissão ao vivo, Smoldering, por períodos durante o discurso. A agência de notícias disse que o site da Smoldering simplesmente não carregou, enquanto o da VGTRK exibiu uma mensagem de erro dizendo que trabalhos técnicos estavam sendo realizados. Embora a Reuters não tenha conseguido verificar um ataque de negação de serviço distribuído como causa, outras fontes o fizeram. A agência de notícia RIA Novosti disse que operadores de ameaças online eram os culpados, enquanto uma conta no Twitter vinculada ao exército de TI da Ucrânia confirmou a informação. O exército de TI da Ucrânia é um grupo hacktivista criado no início da guerra após ligações do vice-primeiro-ministro ucraniano Mikhailo Fedorov para apoiadores para ajudar a atacar alvos russos. Ele seleciona esses alvos e os divulga para um grupo do Telegram. A relativa facilidade com que hacktivistas podem baixar ferramentas e serviços de ataque de negação de serviço distribuído de aluguel tornou campanhas como essa muito mais fáceis de serem empreendidas, embora raramente interrompam os alvos. Ataques anteriores interromperam o site de um importante portal de distribuição de álcool, a Bolsa de Valores de Moscou e vários bancos russos. No entanto, os hacktivistas russos também têm estado ocupados, principalmente o Killnet, grupo de hackers pró-Rússia que apoiou abertamente a invasão à Ucrânia e é conhecido por ataques de negação de serviço distribuído contra instituições governamentais e empresas privadas. A gangue assumiu a responsabilidade por alguns alvos bastante significativos no ano passado, incluindo 14 aeroportos dos Estados Unidos, vários sites dos governos lituano e japonês e hospitais americanos e holandeses. Os laços de Killnet com o governo russo não são confirmados, mas são prováveis. Independente, eu não vou aqui, obviamente, pessoal, me ater a questões políticas, porque não é esse o meu foco aqui com esse quadro. O meu foco é falar sobre segurança. Então, percebam que, primeiro, o número de ataques e de vítimas nos últimos anos de ataques de negação de serviço distribuído só tem aumentado. Essa tem sido uma grande dor de cabeça de grande parte das empresas, principalmente aquelas que têm serviços críticos ou ainda que não desejam ver interrompidos os seus principais serviços por esse tipo de ataque. Que, sinceramente, quando existem muitas pessoas mal intencionadas, querem e focam em atacar um determinado alvo, existe uma gama de ferramentas e de serviços disponíveis na Dark Web ou na Deep Web, justamente para serem consumidos por essas pessoas. Então é muito simples efetuar esse tipo de ataque. Segundo, que com o advento do 5G, esses ataques ficaram ou ainda ficarão cada vez mais poderosos. Então ter uma estratégia muito coesa, né, de identificação e de contenção desse tipo de ataque acaba sendo vital para muitos negócios. Então é importante que todo mundo tenha isso muito claro e que esse tipo de ataque esteja entre aqueles que compõem
a preocupação para a montagem da estratégia de segurança. Estresse fará metade dos líderes de cibersegurança mudar de emprego até 2025. Até 2025, quase metade dos líderes de segurança cibernética mudará de emprego, 25% para funções diferentes inteiramente devido ao estresse relacionado ao trabalho, de acordo com o Gartner. Os profissionais de segurança cibernética estão enfrentando níveis insustentáveis de estresse, disse Deepti Gopal, analista-diretor do Gartner. Os CISOs estão na defesa, com os únicos resultados possíveis de não serem hackeados ou serem hackeados. O impacto psicológico disso afeta diretamente a qualidade da decisão e o desempenho dos líderes de cibersegurança e suas equipes. Dada essa dinâmica, bem como as enormes oportunidades de mercado para profissionais de segurança cibernética, a rotatividade de talentos representa uma ameaça significativa para as equipes de segurança. A pesquisa do Gartner mostra que os programas de segurança cibernética centrados na conformidade, baixo suporte executivo e maturidade abaixo do nível do setor são indicadores de uma organização que não vê o gerenciamento de riscos de segurança como crítico para o sucesso dos negócios. É provável que organizações desse tipo experimentem maior atrito à medida que o talento sai para cargos em que seu impacto é sentido e valorizado. O esgotamento e o desgaste voluntário são resultados de uma cultura organizacional ruim, disse Gopal. Embora eliminar o estresse seja uma meta irreal, as pessoas podem gerenciar trabalhos incrivelmente desafiadores e estressantes em culturas nas quais são apoiadas. O Gartner prevê que até 2025, a falta de talento ou falha humana será responsável por mais da metade dos incidentes cibernéticos significativos. O número de ataques cibernéticos e de engenharia social contra pessoas está aumentando, pois os agentes de ameaças veem cada vez mais os humanos como o ponto mais vulnerável de exploração. Uma pesquisa do Gartner realizada em maio e junho de 2022, entre 1.310 funcionários, revelou que 69% dos funcionários ignoram as orientações de segurança cibernética de sua organização nos últimos 12 meses. Na pesquisa, 74% dos funcionários disseram que estariam dispostos a ignorar as orientações de segurança cibernética se isso os ajudasse ou a sua equipe a atingir um objetivo de negócios. A fricção que atrasa os funcionários e leva a um comportamento inseguro é um fator significativo de risco interno, disse Paul Furtado, analista VP da Gartner. Para enfrentar essa ameaça crescente, o Gartner prevê que metade das empresas de médio a grande porte adotará programas formais de gerenciar riscos internos até 2025, acima dos 10% atuais. Um programa de gerenciamento de risco interno focado deve identificar de forma proativa e preditiva os comportamentos que podem resultar na exfiltração potencial de ativos corporativos ou outras ações prejudiciais e fornecer orientação corretiva, não punição. Os CISOs devem considerar cada vez mais o risco interno ao desenvolver um programa de segurança cibernética, disse Furtado. As ferramentas tradicionais de segurança cibernética têm visibilidade limitada das ameaças que vêm de dentro. Galera, são pontos importantes. Acho que para a questão aqui de esgotamento e estresse, obviamente, é uma função difícil. Ser líder de segurança é entender que a maioria das pessoas não conhecem, não estão treinadas ou aculturadas a pensar de forma segura e, portanto, grande parte dos serviços e produtos podem ser concebidos ou pensados de maneira que eventualmente podem trazer algum nível de problema, né? Então, entender esses contextos, saber que as pessoas não estão acostumadas e não conhecem as boas práticas de segurança, deve fazer parte de do dia a dia de qualquer líder de segurança. Entender desse contexto o quão desafiador é importante que, primeiro, haja um trabalho de aculturamento, de conscientização sobre segurança, com iniciativas constantes e muitas vezes, e aqui eu acho que tem um ponto que eu vejo muitos cometerem esse erro. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, quando a gente pensa em aculturamento, parece uma espécie de checklist onde eu falei sobre o assunto A, B, C, D, E, agora eu vou falar do F, G, H, I e assim por diante,
quando não é verdade. Você precisa, obviamente, olhar aquilo que precisa ser transformado na sua organização. E não é falando uma vez que as pessoas vão entender e vão mudar a forma de trabalhar ou pensar as coisas. Você precisa dizer determinado assunto de uma forma e de outra, trazer contexto, treinamento, falar, criar peças, trabalhar de forma lúdica, criar a consciência e, portanto, aculturar as pessoas para os temas relacionados à segurança leva tempo. E exige bastante esforço, e não é um simples checklist de eu fiz essa ação, depois essa e depois essa, agora eu vou fazer um formulário, vou testar como as pessoas estão. Você precisa fazer uma série, todas essas ações e mais tantas outras também, para criar esse aculturamento. Não é uma tarefa simples. Enquanto isso, você precisa desenvolver algumas outras estratégias de proteção, detecção e resposta a vários tipos de incidentes. Aqui falou, a matéria fala de erro humano, fala de outros aspectos que realmente precisam ser levados em consideração. Entenda que muitas tecnologias que hoje conhecemos estão sendo aprimoradas. Muito em breve, e já existem ferramentas que trabalham com esse tipo de mecanismo, a inteligência artificial vai sim ajudar na missão de identificação de comportamentos e ajudar muitas vezes os times de segurança e de resposta a incidentes a tomar ações antes mesmo que alguns incidentes se materializem. Por quê? Porque pessoas incorrem em alguns erros ou em ações que trazem risco para as companhias e precisam ser monitoradas, identificadas. Então, é óbvio que tem muitas coisas que precisam ser feitas. É desafiador. Trabalhar com segurança não é um conceito completamente matemático, né? Não é binário, estou seguro ou inseguro, longe disso, né? Mas é preciso que se tenha resiliência, é preciso que se tenha respaldo. Então, além de todos esses contextos, entender que o cenário é desafiador, tão importante quanto isso é estar próximo dos executivos que tomam as decisões. Compartilhar as visões, entender que os riscos não devem ser aceitos ou não aceitos pelo líder de segurança. Ele tem que dar visibilidade ao negócio que vai dizer o rumo que as coisas devem tomar. Então é preciso ter essa tranquilidade. Líderes de segurança sejam resilientes, estejam próximos dos executivos quando não à mesa junto deles para tomada de decisão, porque o cenário ele é desafiador, mas se a gente trabalhar as coisas de uma maneira simples, quem sabe a gente vire o jogo no futuro. Tempo gasto para implantar Ransom cai de 60 para 4 dias. Os operadores de ameaça aceleram significativamente a implantação de Ransom nos últimos anos, reduzindo o tempo gasto em um ataque de mais de 60 dias em média em 2019 para menos de 4 dias em 2021, de acordo com um relatório da IBM. O índice anual do X-Force Threat Intelligence da empresa foi compilado a partir de bilhões de pontos de coleta de dados em 2022, constituídos por dispositivos de rede e endpoints, engajamentos de resposta a incidentes, banco de dados de vulnerabilidades e exploração, entre outras fontes. O levantamento revela que, embora os incidentes causados por Ransom tenham caído de 21% em 2021 para 17% no ano passado, os invasores estão conduzindo seus ataques de forma mais rápida, com a redução de 94% no tempo médio necessário para implantar um Ransom entre 2019 e 2021. Uma maneira particularmente prejudicial pela qual os operadores de Ransom distribuem sua carga útil em uma rede é comprometendo os controladores de domínio. Uma pequena porcentagem, aproximadamente 4%, das descobertas no teste de penetração de rede do X-Force Red revelou entidades que tinham configurações incorretas no AD e poderiam deixá-las abertas para escalonamento de privilégios ou controle total de domínio, explica o relatório. No ano passado, a X-Force também observou ataques de Ransom mais agressivos na infraestrutura que está por baixo do sistema, como os hypervisors ESXi e Hyper-V. O impacto potencialmente alto desses métodos de ataque ressalta a importância de proteger os controladores de domínio e hypervisors adequadamente, diz o documento. A predominância de Ransom ajudou a tornar a extorsão o objetivo número 1 dos operadores de ameaça no ano passado.
esteve presente em 21% dos ataques, mais do que roubo de dados 19% e coleta de credenciais 11%. A IBM disse que o comprometimento de e-mail comercial foi outra grande modalidade de ataques baseada em extorsão e que frequentemente apresentava o uso de ferramentas de acesso remoto, criptomineradores, backdoors, downloaders e web shells. As empresas do setor de manufatura representaram o maior grupo de vítimas, 30%, em ataques de extorsão. O phishing continuou sendo o principal vetor de acesso inicial no ano passado, identificado em 41% dos incidentes, seguido pela exploração de aplicativos voltado para o público, 26%. Depois que as caixas de entrada são comprometidas, os operadores de ameaça estão cada vez mais recorrendo a técnicas de sequestro de threads para dar o ar de legitimidade aos e-mails de spam e melhorar as chances de envolvimento da vítima. A IBM registrou um aumento de 100% nas tentativas de sequestro de thread por mês em 2022 em relação ao ano anterior. Cenário bastante desafiador e eu aqui obviamente não vou entrar em cada um dos pontos, mas o principal, se os incidentes, se esse tipo de ataque em 2 anos reduziu o tempo de sucesso de 60 para 4 dias, obviamente eles aprimoraram muito a forma de ataque e os seus processos. Portanto, é imprescindível, eu ia dizer importante, mas é imprescindível que façamos o mesmo. Nós precisamos aprimorar os nossos processos para identificar, detectar e responder a esse tipo de incidente muito rapidamente. E isso mostra ainda que, além de aprimorar essa capacidade de detectar e de responder, a gente precisa ter processos ágeis, por exemplo, de gestão de vulnerabilidades. Porque, do contrário, a tendência é que sejamos vítimas. Se a gente não trabalhar no aprimoramento dos processos ao máximo, a gente não vai conseguir acompanhar as ameaças. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar seus comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!